Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós estamos trabalhando atualmente numa série de programas sobre questões de bioética com o olhar da doutrina espírita. E hoje nós entraremos dentro de um assunto que é bastante importante e que passou a se tornar a realidade para muitos casais, que é o problema da infertilidade, que consequentemente pode levar a uma necessidade de uma fertilização in vitro e a geração dos chamados embriões congelados. Esse é um assunto extenso, então nós dividiremos ele em alguns programas para que a gente possa contemplar essa discussão como um todo. Inicialmente, é importante que a gente entenda por que existe esse problema da infertilidade. Nós temos hoje no mundo aproximadamente cerca de 10 a 20% dos casais que sofrem de problemas de infertilidade. Ou seja, se casam, tentam ter filhos, mas acabam não conseguindo. Existem várias causas que a medicina terrena tem identificado como motivo para essa infertilidade. Então existem as chamadas causas femininas, ou seja, as causas que vão acontecer no organismo da mulher, como distúrbios hormonais, por exemplo, pessoas, por exemplo, que são portadoras da síndrome do ovário policístico, que podem dificultar uma gestação, pessoas que têm as tubas uterinas, que é o caminho pelo qual o óvulo, que é a célula reprodutora da mulher, tem dificuldade de caminhar por ali. Então são situações que podem levar a uma infertilidade. Existe a infertilidade masculina, que na mesma proporção que a feminina cerca de 30% dos casos, dos casais que sofrem de infertilidade, 30% deles, o problema está no corpo feminino. Outros 30% está no corpo masculino, ou seja, está no homem, seja pela diminuição do número de espermatozoides, que são as células procriadoras do homem, ou porque eles não têm muita mobilidade, ou porque o homem, por exemplo, pode trazer alguns problemas, como, por exemplo, o posicionamento do testículo desde o seu nascimento, chamado criptorquidia, a varicocele, que é um engurgitamento sanguíneo que pode acontecer junto ali ao testículo e isso dificultar a formação dos espermatozoides. Então tem várias causas que podem levar à infertilidade masculina. Temos mais 30%, então foram 30% da mulher, 30% do homem, 30% ela é misto. Você tem tanto uma mulher que traz algum problema de infertilidade, quanto um homem que traz problema de infertilidade. E temos também 10% restantes aí dos casos em que a ciência, a medicina terrena não consegue identificar uma causa, ou seja, nenhuma dessas causas conhecidas, aparentes, são observadas naquele casal, mas eles acabam sofrendo da infertilidade. A infertilidade, ela é uma situação que se viu mais crescente nas últimas décadas. E dos motivos pelo qual se acredita que a gente sofra esse aumento da infertilidade é a idade do casal, principalmente no caso da infertilidade feminina, mas a masculina também sofre esse efeito. Por quê? Porque quanto mais velho nós estamos, quanto mais idade nós temos, principalmente passando aí dos seus 30 anos de idade, a gente pode ter mais chance de ter esses problemas relacionados à infertilidade. No passado, se a gente pegar 50, 80 anos atrás, os casais eles tinham filhos muito cedo. Então, em geral, os casamentos eram mais cedo, as mulheres muitas vezes
logo após a que a gente chama menarca, então quando elas tinham a sua primeira menstruação, elas acabavam se casando, então se casavam muito jovens, né, com 14, 15, 16 anos as mulheres já estavam se casando, muitas vezes. E logo na sequência elas já acabavam tendo filhos, então a geração dos filhos era muito precoce. Hoje em dia a população tende a ter filho mais velho, por uma própria questão de organização da nossa sociedade. Então hoje os homens, assim como as mulheres, eles geralmente acabam ou estudando ou vão trabalhar. Primeiro eles querem construir uma vida mais profissional e muitas vezes o desejo de ter filhos ele acaba sendo mais tardio. Então vão ter filhos em idade mais avançada, muitas vezes após os 30 anos. E aí surgem mais problemas, porque é proporcional à idade do indivíduo com a chance de infertilidade. Então isso é o motivo pelo qual hoje a gente acredita que isso tenha aumentado. Mas se a gente olhar por uma ótica espírita a respeito dessa questão, por que as pessoas sofrem de infertilidade? Assim como qualquer outro problema de ordem física, de ordem orgânica, que a gente sofra enquanto aqui encarnados, nós sabemos que, como André Luiz nos ensina no livro Evolução em Dois Mundos, está guardado no espírito e no perispírito as suas causas profundas. Então, em geral, os problemas decorrem, principalmente problemas dessa ordem, que não é um problema simples, né? Para alguns casais pode ser que a infertilidade não seja um problema, se for um casal, por exemplo, que não deseje ter filhos. Mas para um casal que deseje ter filhos, a infertilidade pode ser um problema muito grande, um ponto de sofrimento muito grande e que com certeza tem as suas repercussões. Então, a origem de tudo isso, ela é o que a gente chama de multifatorial. A gente tem múltiplas condições que levam, não é uma causa única. E essa causa ela pode estar tanto na existência passada quanto na existência presente. Um dos pontos que com certeza se associa a essa questão da reprodução e que é uma condição que permeia a todos nós que pertencemos à humanidade terrena. E quando eu chamo aqui de humanidade terrena, estou me referindo tanto aos encarnados quanto aos desencarnados, são as questões relacionadas à nossa sexualidade. A sexualidade, ela ainda é um ponto extremamente vulnerável para todos nós. Difícil nós encontrarmos uma pessoa que tenha esse seu aspecto da existência completamente equilibrado. De modo geral, nós não temos as questões da sexualidade equilibradas. Isso ainda é um ponto que nós temos muita dificuldade de manejar, por todos os pontos que isso pode estar nos envolvendo e das inúmeras manifestações que nós encontramos. Então nós podemos ver aquelas pessoas, por exemplo, que abusam da sua sexualidade, que por algum motivo acabam manifestando em exagero as suas questões sexuais. A gente tem, por outro lado, aquelas pessoas que acabam bloqueando a sua sexualidade. Então o indivíduo que acaba tendo muito receio, ou porque, por exemplo, teve uma situação traumática que o levou a isso, ou pelo próprio tabu social que ainda é muito forte na nossa sociedade, a questão das expressões sexuais. E então as pessoas elas podem se recolher em relação a isso. Então elas não expressam, elas oprimem a sua sexualidade e acabam sofrendo uma série de danos emocionais por conta disso. Então nós temos os extremos, e no meio disso nós temos inúmeras situações que vão se manifestar em cada um de nós de acordo com as experiências e com a nossa condição.
Mas o fato é que estas alterações, essa nossa dificuldade de lidar com a questão sexual, ela pode ser um fator que está envolvido na gênese da infertilidade. E isso pode ser referente à existência presente, mas pode ser referente à existência anterior. Porque as nossas alterações, elas não estão presentes somente agora. Nós certamente vivemos experiências no passado e que podem estar repercutindo no presente, incluindo situações como, por exemplo, o aborto. Então, nós temos casos de pessoas que, seja na existência passada, seja na existência presente, o seu envolvimento com práticas do aborto podem estar relacionado à manifestação de uma infertilidade. Tem um caso muito interessante que é narrado por André Luiz no livro Missionários da Luz, que conta, por exemplo, de um indivíduo que era uma pessoa assim que se mostrava de modo geral bastante centrada, era espírita, frequentava o centro, tinha uma mediunidade, então uma pessoa que não era desprovida de todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, mas que tinha, por exemplo, um impulso sexual muito exagerado. E o que acontece com esse indivíduo? André Luiz conta para nós que ele sofria do que ele chamava de uma infecção espiritual. Então ele produzia, através dessa sua carga mental, o que André Luiz denominou de larvas mentais. Então eram como se fossem micro-organismos mentais, ou seja, eles não pertencem a um mundo físico, ao mundo encarnado, era produzido a partir da mente desse indivíduo, mas que infectavam o seu corpo físico e que causavam, como André Luiz coloca e descreve para nós nessa obra, Missionários da Luz, uma infecção que atingia, por exemplo, os testículos desse indivíduo e que aniquilavam todos os seus espermatozoides e, consequentemente, o impedirão de ter filhos, né? Vão gerar naquele indivíduo uma infertilidade. Nesse caso, particularmente, André Luiz conta que se a medicina terrena fosse lá examinar aquele indivíduo, procurar alguma causa orgânica para uma infertilidade, nada seria encontrado, porque nós não temos a percepção dessas infecções espirituais no mundo físico. Mas para eles, no mundo espiritual, era muito claro que aquilo era um problema bastante importante. Então, só para vocês perceberem, né, que isso é decorrente de uma postura mental atual, quer dizer, um indivíduo que tinha uma dificuldade, passava por esse cenário desse impulso sexual dele que era muito exagerado. Então ele era um indivíduo que era casado, mas ele frequentava muito regiões de meretrício para poder dar vazão àquele impulso sexual que ele tinha. E isso é que fazia, quer dizer, aquele comportamento, aquele padrão mental dele fazia ele sofrer esse tipo de consequência. Aqui estou trazendo um exemplo para vocês, né, mas não significa que todos os casos de infertilidade sejam por conta disso. Então tem inúmeros fatores, inúmeras causas, mas que muitas vezes estão envolvidas com a questão sexual e que podem estar levando as pessoas a uma infertilidade. Por isso que, diante de um casal que sofre o problema da infertilidade, nós temos sempre que ter um olhar muito acolhedor, sem nenhum tipo de julgamento, porque nós não temos como identificar a causa para cada um dos casais que sofrem dessa questão. Ela é uma questão bastante importante, principalmente para aqueles que desejam ter filhos, e a doutrina espírita sempre tem uma postura muito acolhedora diante dessas pessoas, entendendo que é uma experiência que para aquele casal deve ter um significado grande. Então nenhuma situação difícil, nenhum desafio desses que a vida nos traz, eles vêm por um acaso para cada um de nós. Todos esses têm um sentido e cada um tem que procurar o seu sentido. Por que ele está ali? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso crescer com isso? O que essa experiência pode nos trazer de positivo? E muitas vezes isso nos permite vencer inúmeras situações.
A gente já teve situações, por exemplo, casais que estão com muita dificuldade de ter filhos, só para vocês entenderem como as coisas são. Muitos casais que já tiveram essa dificuldade e que acabam desistindo, falam, olha, eu não vou conseguir ter filhos, né? Tentei tratamentos, tentei fazer muitas coisas e acabam desistindo. E aí, a hora que eles desistem é que acaba acontecendo uma gestação inesperada. Isso é a situação de muitos casais. Já vi casais, por exemplo, que acabam desistindo, adotam uma criança porque desejam muito ter filhos e falam, puxa vida, né, não vou conseguir ter pelas vias naturais, né, ter um filho biológico, então eu vou adotar uma criança, porque eu desejo ter essa experiência. E ao adotarem uma criança, acabam engravidando e tendo seus filhos biológicos. Então isso também acontece. Então nós não sabemos os bastidores que envolve cada um. Mas esse é um cenário muito importante hoje na nossa sociedade. É uma questão que demanda uma atenção especial da nossa parte. E neste primeiro programa, em que a gente está conversando sobre esse assunto, era mais para que a gente pudesse entender que esse é um problema bastante crescente. E uma opção para os casais que vivem o problema da infertilidade é a chamada fertilização in vitro. Esse vai ser o tópico que nós iremos conversar no programa seguinte, porque muitos casais hoje têm essa opção e como que a doutrina espírita entende esse procedimento e dá o apoio para os casais que optam por essa terapia. Espero que todos vocês tenham uma semana de muita luz, de muita paz, e nós nos encontramos no próximo domingo neste programa Saúde, Espiritualidade Você. Um grande abraço a todos.